ensino e inovações em ensino de uma forma interdisciplinar, contrapondo áreas diferentes. Hoje, esportes e engenharia. Então, o Alcides, pelo esporte, vai falar de uma disciplina de jogos e pedagogia do jogo, e principalmente como é que isso talvez possa ser interessante para outras disciplinas, eu acho. Quer dizer, uma intuição minha. E aí o Jaime Zucca vai falar depois sobre o modelo de TCC em engenharia, que é um diálogo bastante interessante com problemas reais nas indústrias, que a gente recebe, discute e tem a oportunidade do estudante desenvolver isso. E aí então, por ordem alfabética, Alcides com A, não com H, e o Jaime é com J, que mesmo o Alcides sendo com H não ia mudar muito. Então o Alcides começa, vai fazer uma exposição de, sei lá, entre 20 e 30 minutos, né? E depois o Jaime também faz uma exposição, daí a gente abre aqui para uma conversa, um bate-papo aí umas outras vezes, tá bom? Alcides, obrigado por aceitar o convite. Jaime, idem. Pessoal, boa tarde a todos e a todas. Primeiro, agradecer a oportunidade, principalmente parabenizá-lo pela ousadia de criar uma QI para falar sobre ensino de graduação. Discutir temas que eu acho muito importante para toda a universidade, principalmente uma perspectiva de formação docente. Não vou entrar aqui no mérito de discutir como se dá a formação de um docente na universidade, né? Mas vou simplesmente destacar que, como em todas as profissões, a formação docente tem que ser a todo momento ressignificada, a todo momento alimentada, a todo momento discutida, rediscutida, de modo a tentar aí compreender qual é o real objetivo de você ministrar aulas em uma universidade, principalmente em uma universidade como a Unicamp. Então, meu objetivo aqui, até o título é Prática de Ensino, é mostrar um pouco como eu desenvolvo a disciplina Pedagogia do Jogo no curso de Ciência do Esporte. Ou seja, mostrar um pouco também para os alunos como que nós organizamos ou deveríamos organizar uma disciplina de modo a que vocês entendam que aquilo que é desenvolvido em cada aula tem um porquê, tem um encadeamento lógico e, o que é mais importante, a mediação do professor tem um encadeamento que liga conteúdo à formação humana. Então, meio que o objetivo da minha fala, e Peter me cobra do tempo, porque senão eu vou ficar falando muito para vocês. Eu vou apresentar a disciplina Pedagogia do Jogo, com destaque para todas as intervenções didático-metodológicas planejadas, tentando explicitar a coerência entre o conteúdo e a mediação pedagógica. Eu entendo que o professor nada mais é do que um mediador. Ele não é um transmissor de conhecimento. Eu não dou aula, eu medio aulas. Eu medio a possibilidade de que aquilo que nós estivermos aprendendo em pedagogia do jogo se estabeleça enquanto um conteúdo importante para a formação em ciência do esporte, mas também não desatrelada à perspectiva da formação humana. Ou seja, essa mediação valorizando a formação humana, ao mesmo tempo o conteúdo, que não deve ter um fim em si mesmo. Eu lembro que o meu orientador falava que o conteúdo que nós aprendemos simplesmente é um meio para se viver melhor. Que o grande fim da educação, independente do local, da área, da matéria, é sempre um educar para a vida. Então o conteúdo tem que ser um conteúdo que não esteja fechado em si mesmo.
Eu venho de uma escola pedagógica diferente, e talvez vocês, eu queria deixar isso explicitado exatamente no desenvolvimento da disciplina Pedagogia do Jogo. A disciplina Pedagogia do Jogo, ela acontece no primeiro semestre do curso de Ciência do Esporte. É uma disciplina de 4 créditos, ou seja, de 60 horas para 60 alunos. Diferente de outros professores, do qual eu respeito, e sempre respeito todas as pessoas com as suas opiniões, eu não gosto da divisão da disciplina em 2 créditos e 2 créditos. Eu trabalho 4 créditos seguidos e eu quero meio que deixar no desenvolvimento da disciplina o porquê eu acho um equívoco você dividir a disciplina em 2 créditos. Por exemplo, uma disciplina de 4 créditos na semana, você dividir em 2 créditos no dia e 2 créditos no outro dia. Espero que isso fique explicitado aqui no desenvolvimento da disciplina, porque se eu dividisse essa disciplina em 2 momentos, talvez eu não conseguisse atingir o objetivo que eu pretendo. Objetivo terminal da disciplina. O que eu quero dessa disciplina? Identificar, analisar e descrever as possibilidades e potencialidades pedagógicas do jogo. Esse é o meu objetivo. Objetivo terminal. Isso é o que eu pretendo. É como se a gente pensasse no perfil do egresso. Qual o perfil do egresso dos alunos de determinado curso? Esse é o perfil do egresso de quem faz a disciplina Pedagogia do Jogo. Eu estou vendo aqui na plateia que tem pessoas que fizeram a disciplina Pedagogia do Jogo já. Então são vítimas dessa disciplina. E seria interessante até vocês também, na hora do debate, nós pudermos conversar um pouco sobre ela. Ela vai mudando ano a ano. Ela tem um fio condutor. Se eu for contar quantas vezes eu já ministrei essa disciplina, a primeira vez foi em 1999. Pensando que eu trabalhei durante 15 anos em universidades particulares, onde essa disciplina era dada 1 milhão de vezes na semana, eu já ministrei essa disciplina muitas vezes. E eu vou apresentar para vocês o melhor momento dela, que eu acho que é o momento atual. Mas ela já foi constantemente ressignificada, modificada, incluindo coisas, excluindo coisas. Então, esse é o histórico aí do porquê que a gente chega nessa disciplina nesse momento. Vamos começar por aquilo que dentro da pedagogia nós acreditamos ser o mais complicado, que é exatamente a avaliação. Então, para explicar a disciplina, eu vou começar por explicar os critérios de avaliação. E vocês vão perceber que nesses critérios as coisas já começam a ser diferentes de algumas abordagens mais tradicionais de ensino, do qual vocês já foram vítimas, ou seja, já passaram. Estou dizendo vítimas em todos os sentidos, não que a abordagem tradicional seja ruim, apesar de eu não segui-la e não acreditar que seja o melhor caminho. Mas, a respeito, porém, sigo um outro caminho. Por exemplo, critério de avaliação. A avaliação do aluno terá um caráter formativo, contínuo e processual. Então, só aqui a gente já entende qual é a perspectiva da avaliação. A avaliação deve ser formativa. Eu devo me formar na avaliação. Ela tem que ser contínua e está dentro de um processo. A aprovação será pautada por meio de situações, problemas, estudo dirigido, produção de texto, avaliação escrita e a partir dos seguintes critérios. Por exemplo, nós temos 5 avaliações. Olha que loucura, uma disciplina que tem 5 avaliações, tem 15 encontros, 5 avaliações. Ou seja, se eu fosse um professor tradicional, eu só dava avaliação, certo? Nós temos 15 encontros, o primeiro encontro apresenta o programa, aí 9 eu jogo o conteúdo e 5 eu faço a avaliação. Mas não é assim que ocorre. A avaliação 1 é um texto dissertativo. Então, ó, temos 3 notas, nota 1, nota 2 e nota 3. Nota 1 é composta por 3 avaliações. Um texto dissertativo, que vale até 2 pontos. Todo mundo sabe que é uma redação dissertativa. Então é um texto dissertativo.
A avaliação 2 é um estudo dirigido, que vale até 2 pontos. A avaliação 3 é um seminário de textos, que vale até 3 pontos. Então percebam os formatos diferentes de avaliação. Uma avaliação reflexiva, uma avaliação mais diretiva, uma avaliação que tira o aluno da zona de conforto e muda a posição. Ele sai dessa situação confortável de ficar escutando para uma situação de desconforto, onde ele vai ter que falar sobre um texto. E as atividades análogas, ou seja, o que é uma atividade equivalente? É uma atividade que vai ao encontro do meu objetivo principal. O que é uma atividade análoga? É uma atividade que vai ser semelhante ao meu objetivo principal. Então, enquanto atividades semelhantes, nós teremos algumas situações, problemas que acontecem durante a aula. Então, vocês vão ver que toda aula quase tem uma situação problema. Então o aluno que faltou é um aluno que não consegue atingir esse ponto. Estudos de caso. E ao longo da disciplina eu disponibilizo mais de 20 textos para os alunos, porque toda aula tem um texto que é o texto de referência. Além do texto de referência, tem outros textos que são complementares à disciplina. Então por isso que dá um volume muito grande. E dentre esse volume, os alunos escolhem 3 textos para fazer fichamento. Então tem um leque e o aluno escolhe os textos que vão fazer o fichamento. Graças a Deus nessa disciplina, eu tenho o Luiz, que me acompanha desde o dia que ele fez a disciplina. Que quantas vezes você foi meu PED? PAD, PED 6. Incluindo PAD e PED 6 vezes que ele está ali me escutando a falar na disciplina. E ele me ajuda a organizar isso, porque isso, querendo ou não, se eu não tenho muitas vezes um trabalho maluco de corrigir 1000 provas, eu tenho um trabalho constante de secretariar essa disciplina, de organizar todo esse processo. A nota 2 é uma avaliação teórica, só que é entendida enquanto uma atividade de síntese. E vocês vão entender por que eu estou chamando essa avaliação teórica de atividade de síntese, e vocês vão perceber que essa avaliação, ela não é uma avaliação tradicional. E a terceira nota é um seminário de estudos aplicados. Então nós vamos começar essa disciplina na teoria e vamos terminar essa disciplina na prática. E essa disciplina na prática termina com um seminário de estudos aplicados. Então, veja, são 5 formas diferentes de fazer avaliação. Porém, além disso tudo, depois de apresentar isso no primeiro dia de aula para os alunos, eu chego e apresento a eles um desafio literário. O que é esse desafio literário? Vale até 5 pontos na média final. É um jogo que eu convido os alunos a jogar. É opcional. É para quem se sentir desafiado. É para quem quiser jogar. E talvez a recompensa seja interessante. O que é esse desafio literário? São livros de ficção em que é possível. Hoje eu já tenho uma lista que beira 80 livros. Não sou apenas eu que faço, que estou construindo essa lista. Tenho um aluno não é meu orientando de doutorado, mas é alguém que eu tenho acompanhado, que estuda a teoria do jogo, e eu co-oriento ele lá na educação física. E como a gente gosta muito de literatura, a cada livro de literatura que nós lemos e encontramos parte da disciplina sobre a teoria do jogo, sobre a pedagogia do jogo, a gente aí coloca na nossa lista. E aí o desafio é exatamente esse. Olha, aqui tem 15 livros mais tranquilos, livros um pouco mais densos, onde o aluno que se sentir desafiado pode ler o livro e, a partir do que acontece no livro, você faz, ao final, uma discussão entre a teoria que nós discutimos, a teoria do jogo, e a história que está acontecendo. Então, tem sido
um desafio que, infelizmente, não são muitos alunos que aceitam. Mas os que aceitam, esse ano, por exemplo, eu tenho 4 alunos que desafiaram o jogo, que eu sei, porque isso pode acontecer ao longo da disciplina. Mas atualmente são 4 alunos que aceitaram o desafio e estão lendo. Tem um menino que até já entregou o relatório do filme, do livro Os Meninos da Rua Paula. Eu sei que tem um lendo Capitães de Areia, tem um lendo Quando Eu Voltar a Ser Criança. Então, acho que esse ano eu consegui mais. A sua turma eu consegui 2 alunos só. Não é todo mundo. Mas é uma forma de tentar despertar, mesmo que às vezes tardiamente, um gosto pela literatura. Avançando, essas são as regras do jogo. Vou entrar na disciplina. A disciplina tem 2 etapas. A primeira etapa é discutir o ambiente de jogo. A segunda etapa vai ser discutir o ambiente de aprendizagem. Então, o que nós estamos chamando de ambiente de jogo? Analisar o jogo como um fenômeno ontológico, ser em si, a essência do jogo, e compreendê-lo como produto e processo cultural. Para isso, nós vamos usar 2 unidades, com 7 aulas, 4 créditos seguidos cada aula, e a base teórica vai ser sociocultural. A unidade 1, teoria do jogo, o ato de jogar. Objetivo: analisar e descrever o jogo como um fenômeno subjetivo, uma atitude que não existe em si, mas se manifesta em práticas corporais construídas culturalmente, mais especificamente nas brincadeiras e no esporte. Primeira aula. E aí eu começo a discutir essas ações didático-metodológicas para atingir esses objetivos. Primeira aula, uma apresentação pessoal, avaliação diagnóstica. O objetivo dela é verificar se o aluno apresenta os pré-requisitos, ou seja, quais são os pré-requisitos. Qual conceito de jogo vocês estão trazendo para essa disciplina? E veja que interessante, eu dou aula para alunos do primeiro semestre. Alunos que chegam ao curso de Ciência do Esporte cheios de verdades. Isso é muito comum no esporte. As pessoas chegarem achando que já sabem tudo. E aí eu começo exatamente pedindo a eles que conceituem 3 palavras. Construam 3 conceitos. O que é brincadeira, o que é jogo e o que é esporte. E aí eles se reúnem em grupo e vão criar os seus conceitos. E aí depois que eles constroem os conceitos deles em grupo, eles vão para a plenária apresentar. E aí o meu trabalho, e aí o Luiz também tem participado muito pela sua experiência já na disciplina e nos estudos, a gente começa a questionar esses conceitos. E começa exatamente a gerar problema. Porque aí as verdades dos quais eles acreditam que permitem perceber a diferença entre jogo, brinquedo e brincadeira, nós as desconstruímos. Mas o objetivo nessa aula não é construir. O objetivo nessa aula é exatamente desconstruir. Nós não fechamos, mas eles saem com a cabeça um trevo. E principalmente sai da cabeça um trevo quando o fechamento da aula é um vídeo do Batman no campo de refugiados, que a gente apresentou esse ano. E na sequência a leitura individual do poema Datilografia do Fernando Pessoa. Eles leem, assistem o vídeo e nós encerramos a aula sem fazer nenhuma discussão. Porque na sequência é que nós vamos começar todo esse processo. Ou seja, primeiro nós vamos desconstruir os conceitos para depois começar a mostrar uma perspectiva. A primeira perspectiva é exatamente trabalhar com muito livro do Huizinga, Homo Ludens. E aí, a primeira parte da aula é uma aula expositiva no formato de palestra. Introdução da teoria do jogo, com base no livro do Homo Ludens. A segunda parte da disciplina é exatamente a discussão. Então, com base no que na aula anterior se gerou de dúvida, mais
a discussão apresentada pela aula expositiva sobre o livro Homo Ludens, principalmente, nós desenvolvemos essa plenária, desenvolvemos essa discussão, que de novo não se encerra. A ideia aqui não é trazer todas as verdades e responder todos os problemas, mesmo porque uma discussão sobre o jogo, ela não tem fim. Encaminho uma sugestão para a próxima aula, que é exatamente estudar ou levantar informações sobre o filme Guerra dos Botões, porque na próxima aula nós vamos estudar o filme Guerra dos Botões. E para começar o filme Guerra dos Botões, a gente começa aquecendo, fazendo análise de um outro poema do Fernando Pessoa. E olha que poema interessante. Vai ao encontro, JJ, do que nós estávamos discutindo no ônibus sobre as máscaras. Olha o Fernando Pessoa dizendo: depus a máscara e vi-me ao espelho. Era criança de há muitos anos. De há quantos anos? Não tinha mudado nada. É essa a vantagem de saber tirar a máscara. Essa sempre é criança, o passado que fica a criança. Depus a máscara e tornei a pô-la. Assim é melhor, assim sou a máscara. E volto à normalidade como a um terminus de linha. Terminus era um deus grego, um deus romano, protetor das fronteiras. Essa reflexão, ou esse poema, vai muito ao encontro do que nós discutimos aqui no livro do Huizinga. E vai aparecer muito no filme Guerra dos Botões. E aí o trabalho no filme Guerra dos Botões é: assista o filme Guerra dos Botões com um roteiro, e esse roteiro é exatamente a perspectiva de você tentar encontrar toda a teoria do Huizinga no filme Guerra dos Botões. Aí encerramos essa discussão. Na sequência tem um texto para a próxima aula, que a gente vai entrar na segunda unidade da disciplina. E vamos fazer a primeira avaliação, que é o texto dissertativo. Como que eu vou dissertar sobre esse texto? Com todas essas informações. Então é o primeiro momento onde os alunos vão refletir com base em texto, em aula, em reflexão, em poema e em texto de apoio. Tudo isso para fazer uma dissertação de uma lauda e responder o que é jogo. O que é jogo para você? Entramos na unidade 2, a cultura lúdica. Não quer dizer que o ato de jogar parou de ser discutido. Agora a gente vai entender esse ato de jogar a partir da perspectiva do entendimento do que é cultura lúdica. Então, compreender e analisar o processo de co-construção da cultura lúdica, que se manifesta no jogo. A cultura lúdica é o desejo coletivo. Eles entregam a avaliação 1, então a avaliação 1 não é feita na aula, é feita fora. Nós entramos numa situação, problema introdutória, que é relacionar o segundo poema do Fernando Pessoa à atividade de revisão da unidade passada. Ou seja, a perspectiva de ligar aquilo que nós fizemos na primeira unidade com a segunda unidade. Porque é muito necessário que os alunos percebam que cada aula está encadeada. Uma aula depende da outra, mas ao mesmo tempo que uma aula depende da outra, uma aula está dentro de uma unidade, e essa unidade está dentro de um todo maior. A todo momento, eu, enquanto professor, tenho que ajudar o aluno a não perder esse fio da meada. Por isso que há uma coisa que eu cobro muito: não faltem da aula, porque faltar da aula é um grande prejuízo para você mesmo, e não por conta de nota. Por isso que eu crio situações onde eu valorizo e dou nota para o aluno que está em sala de aula. É preciso estar em sala de aula. Não é uma disciplina onde você vai pegar alguma coisa no livro. O conhecimento se dá exatamente por meio da mediação. Volto à minha fala inicial. Eu, enquanto professor, sou apenas um mediador desse conhecimento. Aí entramos numa aula dialogada, né, sobre a criança e a cultura lúdica com base no Bruguère, que é um autor francês contemporâneo. É uma aula expositiva. Na sequência da aula expositiva, nós vamos para o quadro do Peter Bruegel. Não sei se vocês conhecem o quadro do Peter Bruegel, pintado em 1560, onde nós vamos tentar entender o
que é isso que o Peter Bruegel pintou aqui, em 1560? E qual a relação disso com a unidade que nós estamos agora, que é o da cultura lúdica? Na sequência, nós vamos introduzir a próxima aula. Então eu começo falando de cultura lúdica e a próxima aula vai ser sobre o brinquedo. E para introduzir essa discussão sobre o brinquedo, eu trago essas duas reportagens aqui. Uma de 2012. Então agora, para introduzir a situação problema, não é mais um poema, é talvez um poema urbano. Crianças brincam de traficantes e são detidas com leite em pó no Espírito Santo. A arma era de madeira, cocaína de leite, a maconha de chocolate. O caso foi parado no juizado de primeira infância. E a segunda é de 2017, acionada para prender traficantes, PM do Rio de Janeiro acham crianças usando fuzis. A foto ficou em cima da manchete da reportagem. Ou seja, duas reportagens fantásticas que mostram exatamente o poder da cultura lúdica e principalmente a questão do brinquedo, que é o grande tema que nós vamos discutir nessa aula, né? Aqui, que é a aula sobre o brinquedo. Entender o que significa o brinquedo dentro da perspectiva do jogo, da cultura lúdica. O que é o brinquedo que dá volume e forma ao jogo, que dá possibilidade de você viver o jogo de forma mais concreta. Aula prática. Então, o primeiro momento é essa discussão. A gente discute muito a questão da Barbie, é muito interessante desconstruir a Barbie. As meninas muitas vezes não pararam para pensar, e alguns meninos, o que significa a Barbie, e a gente usa dois textos do Rubem Alves para isso. Na aula prática nós vamos jogar jogos de tabuleiro. Eles vão trazer o jogo de tabuleiro e nós vamos jogar jogos de tabuleiro enquanto um jogo que traz a sua identidade. Qual jogo de tabuleiro representa a sua identidade, representa a sua cultura lúdica? Nós vamos trazer aqui para a sala de aula e a gente vai trocar. Você vai ter que ensinar o seu jogo de tabuleiro para alguém e você vai ter que aprender um jogo de tabuleiro que você não conheça de alguém. Indo, caminhando rápido, que está acabando o meu tempo. Nesse momento chega o final dessa primeira etapa da disciplina. Para entender o ambiente de jogo, nós fazemos um estudo dirigido. O que é o estudo dirigido? É escolher um texto e dar a direção da leitura, que é diferente do fichamento. No fichamento você lê e salta aos teus olhos aquilo que você acha interessante. Quando a gente faz um estudo dirigido, é um texto que eu dou e a direção é exatamente que eu quero que vocês percebam determinadas coisas que acontecem ali, que estão presentes no texto. É um texto que eu escrevi, que é exatamente a síntese de tudo aquilo que foi falado nesse módulo e que liga com o primeiro módulo, a primeira parte da disciplina, a primeira etapa da disciplina, que foi o ato de jogar. Com isso a gente encerra a discussão do ambiente de jogo. Agora nós vamos falar de ambiente de aprendizagem, ou seja, como que eu penso o jogo numa perspectiva mais funcional, como que eu posso pensar em aprendizagem a partir do jogo, como que eu posso fazer intervenções durante o jogo. Para isso nós vamos identificar, analisar e descrever os pré-requisitos teóricos que embasam uma metodologia pautada no jogo. Nós vamos usar 2 unidades, a 3 e a 4, e 7 aulas para isso. A base teórica aqui já vai ser da psicologia da aprendizagem, da pedagogia e da pedagogia do esporte. Então a unidade 3 é identificar e analisar como ocorre o desenvolvimento e aprendizagem na criança a partir do jogo, tendo por referência autores que defendem a perspectiva da teoria do conhecimento interacionista, que acreditam que o conhecimento se dá por meio da interação. Primeira aula, nós vamos discutir um poema do Mário Quintana. Eu não vou lê-lo, mas é um poema fantástico que permite a gente entender o significado do brinquedo no processo de formação. Então é um poema escolhido a dedo exatamente para fazer a mesma coisa que nós fizemos anteriormente.
como ligar uma aula de hoje com a aula da semana passada. Ou seja, fazer com que essa lembrança aconteça e possa se fazer as amarras devidas. Nessa primeira parte eu vou apresentar o jogo de desenvolvimento da aprendizagem a partir da perspectiva piagetiana. E na sequência a gente vai fazer estudos de caso. Eu trago estudos de caso para que eles entendam como que a teoria piagetiana pode ser compreendida na prática, entendida na prática. Para que ela serve? Já que Piaget não escreveu nada para pedagogia, escreveu sim para tentar entender processos cognitivos. Como nós, a pedagogia, nos valemos dos conhecimentos do Piaget. Aí entramos em duas aulas que são seminários. Por que seminários? Porque aqui eu vou distribuir para os alunos diferentes autores interacionistas, como Vygotsky, Elconin, Winnicott, Frebel, Brunner, Bronfenbrenner, Lino de Macedo, Frenet, Buitendijk. São autores com diferentes perspectivas, todos interacionistas, mas que seguem caminhos diferentes, desde a psicanálise, passando por autores mais de uma psicologia ecológica, e que falam sobre como que o jogo influencia esse desenvolvimento. Ou seja, a ideia é dar um grande espectro e mostrar que existem vários caminhos para explicar como que o jogo ajuda no processo de desenvolvimento, como que as crianças aprendem jogando. Isso vai ser importante para que a gente chegue nessa última unidade, que é a última parte da disciplina. Quer entender então como que eu posso pensar o jogo na educação e na pedagogia do esporte, que é o fim momentâneo da disciplina, que é como se fosse não um ponto final, mas um ponto e vírgula. Porque aqui nós vamos discutir a evolução do jogo dentro da educação, como que o jogo vem sendo tratado dentro da educação ao longo dos tempos. Começa com uma situação problema, que é a análise de um conto, né? Vamos brincar de atletismo, e a gente vai entender então como que a pedagogia está ali nesse conto, como que o jogo está ali nesse conto, como que a aprendizagem está ali nesse conto. A aula expositiva, e a segunda parte nós vamos assistir o documentário Tarja Branca. Até recomendo vocês assistirem, se tiverem a oportunidade de assistir esse documentário Tarja Branca, que ele serve para mim como uma síntese do que é jogo, do que é uma atividade lúdica, de como nós podemos conceituar melhor essa palavra lúdica, para que a gente não comece a falar de jogo lúdico, porque jogo lúdico nada mais é do que um pleonasmo. Na perspectiva que nós trabalhamos, lúdico nada mais é do que liberdade de expressão. E a gente precisa entender melhor o que a sociedade tem feito com essa palavrinha lúdico, que virou mel na boca de um monte de gente e tem, na verdade, causado mais problemas para a educação do que, na verdade, solucionado os problemas. A aula 11, ela vai ser, na primeira parte, uma discussão sobre o que significa jogo livre, jogo funcional e jogo trabalho. E a segunda parte vai ser a organização do seminário, onde os alunos vão agora receber uma situação problema para desenvolver na aula 12 e na aula 13, na aula 14 e 15, a avaliação prática. Como que eles vão conseguir dar uma aula pautada no jogo? Como que eles vão conseguir criar um ambiente de aprendizagem sem destruir o ambiente de jogo? Esse é o ponto e vírgula dessa disciplina. Como que eu trabalho com o jogo, como que eu desenvolvo a aprendizagem no jogo sem destruir o ambiente de jogo, que é a primeira parte da disciplina. Então a pedagogia do jogo nada mais é do que o imbricar entre o ambiente de jogo e o ambiente de aprendizagem. Esse é o fechamento da disciplina, mas vocês viram que tem a aula 12 e a aula 13. A aula 13 é exatamente uma orientação para os grupos, para que os grupos não vão dar aula sem o devido apoio, sem o devido respaldo. E a avaliação 5 aqui é, na verdade, um grande provão. Nós estamos com quantas perguntas agora, Luiz? 40 ou 50? São perguntas de múltipla escolha, que a cada ano a gente aumenta a quantidade de perguntas.
Mas são perguntas de múltipla escolha e eu já aviso a todos os alunos, não tem nenhuma pegadinha e nenhuma pergunta. E todas as respostas, se você ler e lembrar da aula, você vai saber que a resposta está quase destacada, está quase em negrito. E aí a gente usa esse provão, na verdade, como um momento de relembrar a aula toda, como que essa aula acontece. E ela é feita numa primeira parte da aula e na segunda parte é uma correção coletiva. É como se tivesse uma revisão de toda a aula, para que a gente pudesse aí chegar ao seu finalmente, que é o desenvolvimento aí dos grupos para aplicação. Para finalizar, por que é um ponto e vírgula? Porque esta é a primeira disciplina de uma cadeia, de uma sequência de disciplinas que eu ministro. Começo com pedagogia do jogo, na sequência os alunos vão ter aula comigo sobre pedagogia do esporte, na sequência nós vamos estudar metodologia dos esportes coletivos, para que a gente possa pegar essa ideia inicial ali, sobre essa discussão de ambiente de jogo e ambiente de aprendizagem, e consolidar essa ideia lá em metodologia de esportes coletivos. Por isso que uma disciplina, ela não é estanque, não termina em si. Por isso que esse conhecimento, mesmo sendo muito amplo, ele vai ter uma continuidade, ele nunca vai se encerrar, e vai ter lá, talvez, um ponto final, dentro de um texto maior, de um parágrafo, de um texto que cada um vai ter que construir ao longo do seu processo de formação. Desculpa do tempo, obrigado, laboratório, meu e-mail, para quem quiser conversar, e essa disciplina está aberta para quem quiser fazer, ok? Obrigado. Não, Pelé é o laboratório. Ah, nossa, nunca tinha visto. Não, eu nunca vi Pelé aí. Que desgraça, agora toda hora eu vou ver isso aí. O laboratório existe desde 2011. Pelé trocado assim. Caramba! Ó, cadê o inconsciente? Cadê o JJ? Pô, agora toda hora eu vou ler Pelé aqui, cara. Ai. Você usou o microfone ou sim? Não. Puta que pariu. Tem que sair pra gravar. Quer que eu volte? Agora você fala. Também a Michelle que estava aí para avisar. Putz. A gente põe legenda. Pois é, o Doug. Isso. Boa tarde, então. Agradeço então, o convite para apresentar então uma metodologia que a gente está adotando aqui na curso de engenharia, produção de manufatura. O Alcides comentou sobre jogos, que é uma disciplina no começo do curso, né? TCC é o final do curso, né? É onde nós, principalmente nós coordenadores, queremos ver se o curso foi efetivo, né, na formação do aluno. Okay? A gente teve, nos últimos jogos, a partir do ano passado, a gente teve a ideia de como o aluno tem que desenvolver um trabalho de engenharia, é natural que de repente a gente realmente pegasse um tema voltado
fosse aplicado na engenharia mesmo. Então, a gente procurou o CIESP aqui de Limeira, que é uma organização que, né, agrupa algumas empresas aqui da região, e a gente propôs para eles que eles passassem para nós alguns problemas que a indústria local aqui tivesse e que os alunos, né, dos cursos de engenharia pudessem ajudar, né, pudessem solucionar. Então aqui a gente está falando dos cursos de produção e manufatura, produção visando mais essa região da indústria, né, da cadeia de indústria. A gente começou a olhar mais em otimização, qualidade, gestão da produção, gestão estratégica, e a manufatura olhando um pouquinho mais no começo, né, do produto, né, então, engenharia de inovação, fabricação avançada, materiais e processos, e um pouquinho, né, da engenharia de gestão. Então a gente quer saber aqui no final, né, da cadeia se nós tivemos um sucesso na formação do aluno. Okay? No TCC, então, nós temos algumas opções, né? Então, o mais tradicional é aquele que você tem um professor orientador e o aluno ele pode desenvolver uma monografia com relação ao tema. Então, isso é mantido. Alunos que fazem, por exemplo, na iniciação científica, eles têm a opção de fazer o TCC no formato tradicional. Okay? Para aqueles que não querem seguir esse formato tradicional, existe então essa possibilidade de tocar o TCC como uma disciplina. Esse formato de disciplina não começou com o Paulinácio, começou com o Ocávio e o Alessandro. Eles trouxeram essa ideia de algumas visitas em algumas instituições, algumas faculdades fora do Brasil, principalmente dos Estados Unidos. Então eles visitaram duas escolas muito importantes, né, o Wally College e a Virginia Tech. Lá os alunos eles desenvolvem o TCC com projetos, né, da indústria. Então eles voltaram e pensaram em implantar alguma coisa nesse sentido, mas eles ainda, na verdade eles deram o primeiro passo de formar grupos para a solução de problema, né? Só que o projeto, né, os temas que eles tocavam eram a cadeia toda, né? Então, projeto, manufatura e produção. Então, eles tinham o aluno tinha que fazer uma revisão de todo o curso para poder tocar esse projeto aqui. Então, por 2 anos a gente tocou, né, esse formato, primeiro com o Ocávio e o Alessandro, e depois o Floriano, o Contieri, o Antônio Carlos e o Maiara. Né? Em 2017, eu e o Paulo, aí começa a história, né, da ajuda do CIESP. Né? Então nós batemos na porta do CIESP e eles trouxeram, na verdade, então, três empresas, né, para a gente fazer uma tentativa aí, né, vamos ver como é que isso vai funcionar. Né? Então, 3 empresas que estavam, os donos ou os engenheiros envolvidos, eles estavam mais abertos com a interação, né? Eles queriam fazer uma interação com a empresa. Tá? Então nós começamos com 3 empresas aqui e esse ano a gente conseguiu chamar mais professores, então a gente conseguiu abraçar mais temas. Né? Então o Floriano, o Contieri, o Kleber e o Alessandro estão ajudando a gente. E o Daniel também, esqueci de comentar. Então agora nós estamos aqui com 6 empresas, 6 temas tocando aí. Então, desafios, né? Então, nós temos somente um semestre para resolver o problema. Né? Um aluno sozinho não conseguiria resolver isso daí. Então, o que nós fazemos? Juntamos horas, homens-hora, né, de, por exemplo, 3 ou 4 alunos, que somados, no final, né, a gente consegue ter horas suficientes para finalizar um projeto.
não existe, né? Então, o enunciado do problema, né? Então, a empresa precisa propor o problema, mas na verdade a gente vê que a empresa não sabe o enunciado do problema, né? Porque se ele soubesse exatamente qual é o enunciado do problema, qual é o problema, ele já teria resolvido, tá? Então esse é um grande, ao longo do TCC você vai, né, tocando os temas, e no final o cara fala, pô, então de repente não era esse o problema. Na verdade ele consegue, no final ele consegue ter um direcionamento, né, para onde ele quer ir. Mas o que, pelo menos isso é uma percepção minha, depois o Paulo Inácio e o Daniel podem comentar também, eles não sabem claramente qual é o problema. Mas quando vocês, quando os alunos da engenharia estiverem na indústria, vocês também não vão saber qual é o problema. Vai vir aqui, o que vai vir para você? Vai ser o resultado do problema. Vai vir uma peça que quebrou, vai ter um recall, né? O resultado é isso, mas qual é realmente o problema? Então, esse é um grande desafio aqui. Tá? Essa interação com a empresa, né, então é feita em diversas fases, né? Então, o primeiro dia a empresa vem aqui, faz a propaganda e propõe o tema que ele quer resolver, o problema, né, que é o enunciado que ele quer resolver, né? Os alunos escolhem, né, os grupos escolhem mais ou menos o tema que querem desenvolver durante o semestre. Existem visitas técnicas, né, no começo, e nós fazemos agora, nós estamos com 4 reuniões, né, são reuniões mensais, onde os grupos apresentam, né, o desenvolvimento do trabalho. Dessas entregas que os grupos fazem, nós fazemos a avaliação, né, tanto técnica quanto comportamental, né? Então, por exemplo, né, uma coisa bem simples, técnica, por exemplo, primeiro gate você precisa trazer uma revisão bibliográfica, né? Só que a empresa produtora, né, a empresa que tem o produto, ela já tem a experiência ou expertise suficiente para fazer o produto. Então, revisões bibliográficas baseadas em livros apenas, né, não é suficiente para resolver o problema, né? Então, os alunos precisam entender que só soluções que estão em livros, né, muitas vezes não é suficiente, ele tem que buscar soluções novas, por exemplo, né, baseados em artigos, todos esses gates, né, são acompanhados por professores, tá, e por um membro da indústria. É importante ter um membro da indústria para ter a avaliação que a indústria faz dos engenheiros. E essa avaliação geralmente é muito dura. Tá? Então esse é o recado que a gente passa, né? Se você falha, né, com o seu chefe da sua empresa, o resultado pode ser a sua demissão. Essa é a realidade. Você não entregou fez uma entrega que você tinha prometido, isso pode resultar na sua demissão. Então isso a gente faz isso aqui também. Se a pessoa se comprometeu a fazer uma entrega e não entregou, a gente não vai demitir, nós não vamos reprovar de cara, mas a gente adotou um esqueminha, um cartão amarelo. 2 vezes que o grupo não entrega, né, não faz a entrega, aí ele está fora, né? Mas de novo, essa é a avaliação que a indústria faz. Se você não entrega, infelizmente você está fora. Ok? Então, o que nós fizemos? Então já trabalhamos com 72 alunos no primeiro semestre do ano passado e 46. Né? Essas são as 3 empresas que a gente trabalhou inicialmente. Com a Amer, a gente tem uma pessoa, né, um dos sócios dessa empresa aqui, que é o Ricardo, que é o grande incentivador, e eu acho que sem não sei se é um exagero, mas talvez sem o comprometimento, a participação dele, eu acho que não teríamos sucesso nesse tipo de formato. Então, o que a Amer faz? Eles fazem automação. Então, nós trabalhamos com 2 temas,
manipulador robótico e estimador de tempo de montagem. A Natus, eles fazem ferramentas de usinagem, uma empresa também aqui de Limeira. Eles estão crescendo bastante e a especialidade deles são ferramentas de acabamento. Tá? E a Vale, eles constroem equipamentos e a gente tinha o desafio de criar um sistema de monitoramento de máquinas eletrônicas. Inclusive, acho que tem 2 alunos que participaram do TCC da Vale. Então, aqui alguns resultados que nós tivemos. Né? Então, aqui é o sisteminha que o grupo desenvolveu para a Vale, é o sistema de monitoramento de uma máquina. Então, eles usaram um Arduino e aqui eles monitoraram, né, a velocidade, temperatura, né, no termopar. Eles gravavam os dados da máquina em USB, né, em cartão USB, e conseguiam enviar os dados por Wi-Fi também. Tá? Então, isso daqui, o grupo conseguiu desenvolver um protótipo físico, implementou na máquina e conseguiu ler os dados num site na rede. Aqui, uma proposta da Hammer, que é o estimador de tempo, tempo de montagem. A Hammer trabalha com protótipos, então para cada máquina que ele tem que montar, ele tem que estimar mais ou menos o tempo que vai levar para montar. Baseado nesse tempo, o montador ele faz um orçamento. Para ele vai pagar. Né? Então ele tem que ter mais ou menos uma boa ideia de quanto vai sair esse tempo de montagem. Só que como cada máquina é diferente, então ele precisa ter um método para conseguir estimar esse tempo. Então o pessoal montou aqui uma planilha Excel com algumas macros, né? E nesse semestre também a gente está continuando e trabalhando um pouquinho mais nesse caso. Uma outra proposta do Ricardo foi o desenvolvimento de manipulador. Aqui temos um manipulador Delta, um grupo também que desenvolveu. Eles conseguiram desenvolver a parte de projeto, ou seja, unidade e também a movimentação desses braços. E aqui a HANA, né? A HANA, que é a empresa de ferramentas, estão interessados nessa parte, né, que chama de aresta de corte. Okay? Então, com o TCC, eles tiveram acesso a equipamentos, né, tanto aqui da FCA quanto de outras faculdades, que eles não teriam como empresa. Né? Okay? Então, o retorno que essas empresas tiveram, né, na primeiro ano de TCC foi muito bom. Agora, esse ano, nesse primeiro semestre, então nós temos essas 6 empresas aqui, né? Então a Hammer continua, a gente continua desenvolvendo o estimador de tempo, né? Natus, aresta de corte. Essas 4 são 4 novas empresas, né? Que também estão, a gente está colaborando com eles. Né? Kipak, eles fazem uma máquina, uma empresa que faz embalagem, né? Então toda a embalagem de equipamentos que você precisa exportar é feita por madeira. Daí a embalagem chega no país de origem, eles descartam. Né? Então eles fazem essa parte, né, de embalamento. A ERSAP, eles trabalham com compressores, eles são muito fortes em compressores de dentista, mas eles estão entrando em outras áreas. Eles estão joint venture com uma empresa japonesa e essa empresa japonesa está trazendo novos equipamentos para cá e eles precisam melhorar o arranjo físico. JS Tech, uma empresa também local, eles precisam fazer uma melhoria do sistema de PCBs. E para o metal, o pessoal de estampagem também está precisando melhorar, aumentar o nosso ferramenta. E o que o TCC tem trazido de retorno para o nosso curso? Né,
trazia um retorno sobre a formação técnica do aluno, né? Bem como o comportamental quanto o técnico. Então, tanto do ponto de vista nós, dos professores, mas também da indústria. Então a indústria também está dando, né, a gente está recebendo o input, né, a informação da indústria, comentando, isso está bom na formação, isso está faltando na formação, né? Então isso está sendo muito importante para nós. Os alunos têm se empenhado bastante para resolver os problemas, né? Sendo um problema real e tendo o pessoal da indústria avaliando, eles se dedicam muito, né? Se esforçam muito para fazer boas entregas. E finalmente, né, o nosso curso de engenharia está conseguindo ter uma boa interação com a indústria local, com o intermédio do CIESP. Próximos passos, né? Então, além dessas 6 que nós temos contemplados aqui, a gente tem mais uma lista, né, de mais 6 empresas que estão interessadas em desenvolver TCC com a gente. Então, teríamos aí 12 empresas aí, né? A gente vai ter que resolver como é que a gente vai atender todas essas outras empresas. Participação de um número maior de professores seria desejável, porque você tem um retorno, um feedback muito bom, né, da formação do aluno. Lá no final o professor pode chegar e perguntar, eu acho que na minha disciplina eu poderia ter reforçado esse ou aquele ponto. E a gente também está ensaiando isso daqui, na verdade está planejando, né, trazer o pessoal do CIESP para conversar com os professores. Então, para também ter o retorno deles, a gente precisa também ver o que o pessoal da indústria está achando, né, dos nossos alunos. É muito importante para a gente poder repensar, né, e tentar sempre melhorar o nosso. É isso daí. Não tinha para falar isso. Obrigado, Jaime. Agora, discutindo na mesa aí. Senta aí. Quer chamar o Paulo? Não, chamei você. Eu sabia que o Paulo da história boa. Eu pensava que era só na nomenclatura. Então, eu agradeço bastante. A gente viu duas perspectivas completamente diferentes, cursos completamente diferentes, mas com coisas em comum, eu acho. No caso do... Eu teria várias perguntas para fazer, mas só queria comentar que o Ricardo da ANA já é uma parceira aqui, entusiasta da FCA desde o primeiro ano. Eu conheci o Ricardo fomos apresentados pelo Celso Varga, e o Ricardo ele já doou material, ele já colaborou com várias disciplinas. Eu acho que esse formato do TCC de projeto é bastante interessante, e o que a gente vê nos TCCs, na verdade, é desenvolvimento. Então a gente viu o ensino em contato com o cliente de fora, um ator social de fora, no caso da empresa, a gente já está fazendo pesquisa também. E tem um outro professor que usa aquele quadro do Peter Bruno na disciplina. Você, né? Então, pessoal, perguntas, aberta a perguntas. Vou pegar 3, e daí a gente... A minha é mais direcionada para o profissional cívico. Você tem visão que pedagogia do jogo é uma disciplina inicial, assim, no curso de ciência do esporte? Ou a maturidade dos alunos que entram e lidam com essa abordagem pedagógica é completamente diferente, porque eles têm contato no ensino fundamental e colegial. E depois essa quebra de novo com a pegada mais tradicional e alguma disciplina que tem aqui dentro da FCA,
ainda no curso de esporte, por ser mais técnica, como anatomia e fisiologia, você acha que isso afeta completamente no olhar dele pro curso? Como ele lida com o curso, como ele lida com as diferentes abordagens de várias disciplinas, porque a gente tem cursos mais metódicos aqui, cursos bem mais, disciplinas no caso, bem mais abertas pedagogicamente. Como um aluno que não tem tanta maturidade consegue lidar com as diferentes abordagens no primeiro ano, com muita coisa acontecendo? Letícia, ótima pergunta. Deixa eu juntar 3. Quer dizer, se tiver 3. Eu percebo que deve ter sido um efeito de vergonha. Então, deixa eu fazer uma pergunta para o Jaime aqui. Se não seria alguma boa ideia, por exemplo, fazer um seminário com essas empresas aqui da universidade. Essa disciplina, ela já aconteceu em outros momentos no curso. Já aconteceu, por exemplo, no segundo ano. E aí, no próprio NDE, nós começamos a pensar que talvez fosse importante trazermos algumas disciplinas e alguns professores até para o primeiro ano do curso, exatamente para que nós pudéssemos não formatar, em hipótese alguma, a cabeça dos alunos, mas sim criar um problema, exatamente desestabilizar. Você sabe muito bem o que eu disse na minha fala. No esporte nós chegamos com muitas verdades. Os alunos chegam carregados de verdades, principalmente no que tange a perspectiva da metodologia de ensino, que é o meu objeto de ensino. E essa questão da abordagem tradicional é muito interessante, eles começarem a se questionar sobre como que eles aprenderam. E aí eu aproveito essa necessidade de eu provocar o que é jogo, para que eles comecem também a refletir e pensar como que eles aprenderam, não só o esporte, como todos os conteúdos ao longo da vida. E sempre com respeito na perspectiva de contextualizar, né? Explicando, olha, veja, e aí quando a gente chega lá na disciplina de pedagogia do esporte, você se recorda, a gente aprende naquele quadro, e eu começo a mostrar para os alunos, olha, essa aula que você teve assim, olha onde foi a influência pelo qual o professor que você teve, ele segue. E há uma verdade incontestável, ninguém dá aula sem pedagogia. Ninguém dá aula sem conhecimento pedagógico, mas muita gente dá aula sem saber qual é o conhecimento pedagógico que sustenta a sua aula. Então é essa reflexão que está de pano de fundo em todo o desenvolvimento dessa disciplina. Por isso que eu falo que é para além do conteúdo específico de entender o que é jogo, mas de a partir do entendimento do que é jogo, conseguir compreender todo o processo pedagógico que vai se construindo ao longo do tempo. Mas você levanta um ponto que é a minha inquietude constantemente. Alunos de primeiro ano chegam muito imaturos. Aí tem 2 pontos que eu vejo que são interessantes. Primeiro, é muito legal, no começo do ano, nas primeiras 8 aulas, ver o quanto os alunos ficam assim, presos, atentos, malucos com a forma diferente, muitas vezes, de aula que eles nunca tiveram. Então, por esse lado é muito legal, porque eles estão muito abertos a tudo aquilo que você fala. Mas, por outro lado, quando começa a chegar, mais ou menos nesse momento que nós estamos no curso, já caminhando para o terço final, você começa a perceber que essa imaturidade aparece, a ponto deles se perderem em meio ao ambiente universitário, em meio a toda a liberdade que eles nunca vivenciaram. Por mais que esse é um ponto que eu a todo momento cutuco os alunos. Olha, vocês estão chegando aqui,
Vocês estão vivendo ou estão começando a viver uma crise importante na sua vida, no qual muitas vezes todo mundo dizia o que você tinha que fazer e agora você que fala o que você tem que fazer. Ninguém vai ficar cobrando de você a hora que você entra, a hora que você sai da disciplina. Ninguém vai existir bedel ali fora, controlando o inspetor de aluno, controlando se você, por que você está fora da aula. Ninguém, a não ser a chamada do professor, vai te obrigar a estar presente na aula ou não. Dormir na aula. Então são todos esses pontos que, por exemplo, nessa turma do primeiro ano, na aula de segunda-feira foi a primeira vez que um aluno dormiu. É algo que a gente começa a replicar a disciplina muitas vezes no primeiro ano. Você começa a ver nas primeiras aulas, em hipótese alguma, pode ser o aluno que for, mas depois ele começa a não. E aí você percebe que ele começou a não saber lidar bem com essa liberdade. E aí, às vezes, você perde momentaneamente o aluno. Momentaneamente. Ele se desliga não só da minha disciplina, como talvez de muitas outras disciplinas. Mas a gente resgata lá na frente. Por isso que eu acho que esse impacto e essa provocação inicial, ela é muito importante. No primeiro momento, até provocar esse desequilíbrio. Porque eu acho que as crises são importantes. As pessoas muitas vezes não entendem quando elas vivem uma vida que não é delas, é uma vida que projetaram para elas. E a educação adora fazer isso, projetar a vida que eu escolhi para você. Você está realizando o sonho do papai, o sonho da mamãe. Você se transformou em engenheiro, porque engenharia é importante porque dá dinheiro. E você, Bob, professor de educação física, é alguém que não pensou no financeiro para escolher a tua profissão. São questões que a todo momento, enquanto você é professor, você provoca para além do conteúdo, porque ela toca exatamente nesse ponto da maturidade. A escola, muitas vezes, que traz todos os alunos aqui para essa faculdade, é uma escola conteudista. O próprio vestibular, e o curso que o aluno faz, que é um curso que cada vez mais a relação candidato-vaga é maior, leva a alunos que são muito bons de conteúdos, mas não necessariamente bons para reflexão para além do conteúdo. Quando eu coloco que o meu objetivo está na mediação do conteúdo para a vida, é exatamente aproveitar essa imaturidade. Então eu entendo que ela existe, eu entendo que tem um aspecto positivo, eu entendo que tem um aspecto negativo, e tento exatamente trabalhar nessa relação. Isso é muito importante, isso faz parte do processo pedagógico. O professor tem que ser muito sensível no sentido de conseguir resolver essa questão. Ainda bem que você falou que você gosta de falar, né? Eu não chego e engano as pessoas. Sobre essa participação das empresas no TCC, né? Quer dizer, tem um engenheiro da empresa que acompanha nesses gates, né? Mas também não seria legal trazer as empresas, fazer um seminário geral, conhecerem aquele espaço. O que vocês estão pensando nesse sentido? Sim, eu acho que é uma ótima ideia. Assim, eles vêm, os gates são feitos aqui nas salas aqui da FCA, mas eu acho que trazer todo mundo para mostrar, né, o que já foi desenvolvido é uma ótima ideia. Eu vou pensar nisso, assim. Eu acho que vale a pena. Para mostrar para os outros alunos também, né, a capacidade, né, o que eles são capazes de ter. Eu acho que São gays. são entregas. Você faz o cronograma, né, e aí passa um mês, aí você tem que fazer uma entrega. São bibliográfica. A segunda entrega, qual é a sua solução? E são as reuniões, né, para mostrar o que está acontecendo. O Daniel tem uma pergunta. Precisava comentar esse negócio da imaturidade. Você que perguntou, né? A imaturidade, esse negócio de começar a dormir, acontecia em 1980 também, com gente que só tinha cálculo, com
do jeito mais tradicional possível, física do jeito mais tradicional possível. Eu acho que vai introduzir isso que vai. Pode. Boa tarde, tudo bem? Bom, eu tenho 3 perguntas para fazer. 3 perguntas e qualquer coisa a gente, sem intenção, é um debate, debater até com o pessoal da plateia, porque na maioria do tempo eu estou lá, não estou cá. Tá? Primeira pergunta é: a gente pode dizer que o grande segredo do sucesso da disciplina de pedagogia de jogo do formato TCC atual é uma evolução? Porque o Alcides falou assim: eu ministro essa disciplina há 15 anos e agora ela está no formato que eu considero qual? A pergunta então, dá para melhorar? E aí com o Jaime também, o TCC vem mudando de 2016 para 2017, vai mudar para 2018. Vou participar dessa mudança porque acho que vai te ajudar bastante. A segunda pergunta é: bom, não sou pedagogo, então na condição de professor eu me encaixo como um grande reprodutor. Reprodutor do jeito que eu aprendi, do jeito que eu aprendi é o jeito que eu vou ensinar. Tá? Ultimamente tem-se muito falado de metodologia ativa. Eu quero que, não sei se está certo, mas incentivo o aluno a trabalhar mais do que o docente. Então, acho que o docente acaba atuando como um provocador e parece ser uma grande saída, uma boa saída. Então, vem uma pergunta para a banca: como fazer? E a pergunta para a plateia, já que tem muitos alunos, é: isso agrada? Isso é bom? Como você enxerga? Tá? E a terceira pergunta, também para vocês, para a plateia, é: como tem sido o feedback das empresas, dos alunos, desse novo formato TCC e da teoria do jogo? Por exemplo, os alunos estão melhorando na inserção dentro do curso, os alunos estão sendo bem inseridos na empresa, por exemplo. Tá? Deu um problema aqui, porque eu falei rodada de 3 perguntas, você já fez 3, mas acabou no. Deu um 9. Gente, obrigado pelas apresentações, gostei bastante. Ainda bem que eu tenho que pegar o ônibus. Eu queria fazer. Basta, deixa o outro sair. Na verdade, eram 2 comentários né? Sobre a fala do Alcides. Realmente, eu acho que dá para a gente pensar articulações muito mais claras com as disciplinas do grupo geral. Eu fiquei pensando em várias. Uma delas é uma coisa que me chamou a atenção, na verdade, quando você respondeu. Na verdade, já estava na sua apresentação, né? Mas você destacando aquela questão de que as várias perspectivas, que eu poderia dizer várias perspectivas epistemológicas, de concepção do conhecimento. Só nisso daria uma outra dimensão. Eu acho que se a gente fizesse um levantamento dos outros cursos, todos eles certamente têm disciplinas desse tipo, com a disciplina de epistemologia e filosofia da ciência, que é dado por vários docentes de formas diferentes, mas que para alguns é tratada de uma forma um pouco mais, digamos, tradicional, ou seja, do que é o conteúdo da epistemologia e filosofia da ciência como subdisciplina ou campo, e para outros de uma maneira mais nessa linha da construção do conhecimento, e aí a construção barra desconstrução, etc. Quer dizer, eu acho que se a gente pegasse e ligasse essas disciplinas, a gente poderia fazer um reforço, inclusive nesse programa que você falou, da maturidade, porque a epistemologia normalmente é dada para alunos que estão pelo menos no 3º ano, é o mais indicado. Ou seja, justamente quando eles já estão com um pouco mais de maturidade. E aí dá para a gente reforçar ou retomar questões que estejam não só nessa outra disciplina, como em outros de outros cursos também. Agora, isso é uma coisa que me ocorreu, né? Mas a pergunta que eu lhe falei diretamente é sobre as poesias. Como é que você trabalha com elas? Quer dizer, você trabalha com elas aí meio nessa linha epistemológica como ilustração, você toma elas, faz uma interpretação delas. Eu fiquei curioso de saber como. E
E gostei muito da coisa da literatura. Eu não vou ficar me estendendo, acho que podia conversar depois, que a gente está introduzindo na NC103, que é a dos valores também, um dos livros é um livro de literatura. Não, a especulação imobiliária, mas do Ítalo Calvino. E aí a gente começou no ano passado para trabalhar com essa ideia da literatura como conhecimento. Então também não é como ilustração, nós introduzimos entre os livros, né? Então é legal, deve ter mais disciplinas que fazem isso, também era outra possibilidade da gente reforçar os livros. O Jaime, eu gostei muito do problema que você colocou logo no início, quando você disse que as empresas não conseguem fazer o enunciado, né? Aí eu não sei, é uma coisa que me ocorreu também, na verdade isso é um problema que a gente tem na própria pesquisa, né? Os alunos às vezes estão chegando à defesa e ainda não conseguiram enunciar o problema. Ele consegue localizar a problemática, mas não formular bem o problema. E aí a minha pergunta é, licenciatura em engenharia é um semestre só. Será que, eu não sei como é que foram as discussões curriculares, mas se poderia trabalhar uma etapa anterior que é a de construção de diagnóstico. E aí depois vem para essa etapa segunda. Não sei se isso já está posto na discussão de vocês, mas me interessou bastante porque eu acho que isso é um problema básico de todos nós, né? De conseguir construir e anunciar adequadamente o produto. Paulo, você também poderia ter um jeito de incluir esses cases, os TCCs, como cases de disciplinas prévias, pode me ajudar? Boa tarde a todos. Não vou ser tão profundo, mas a ideia é voltar no que o Daniel falou, metodologia ativa. A TCC tenta ser também uma aplicação de metodologia ativa, isso eu entendi também. E qual é a ideia? A ideia é aprendizado com o aluno sendo sempre. A centralidade do aluno é fundamental, porque ele passa a ser absorvedor do conteúdo e ao mesmo tempo desenvolvedor de uma reflexão sobre ele. Ele não é gerador de novo conteúdo, ele tem que aprender esse novo conteúdo. E aí é uma diferença com o aluno de graduação que pode não entender, mas acredito que o enunciado do problema de pesquisa acaba sendo semelhante. As empresas não têm porque elas acreditam que são causas derivadas de alguns conhecimentos anteriores, muito mais enviesados do que a gente possa imaginar. E o que a gente tenta fazer é quebrar esse viés inicialmente. Né? E aí a pergunta que eu faço é, podemos considerar que metodologia ativa, na centralidade do aluno, meio de aprendizado, pode ser perigoso quando você confunde o monitoramento com responsabilidade? Você deixar o aluno achar que ele pode seguir sozinho em determinado momento. Ele deve seguir na sua própria conta, mas deve ter um momento de acompanhamento que a gente chama aqui de ambiente controlado. A gente tem que olhar o aluno na sua forma de como ele está evoluindo. Porque às vezes a gente vê, não aqui, claro, mas em algumas outras instituições, metodologia ativa, se o aluno faz, no final o que ele fez. Isso para mim não é metodologia ativa, isso é irresponsabilidade. Né? Isso delego e não delego, eu jogo para ele toda volta. Então a minha pergunta é, a gente tenta melhorar isso continuamente, não perdendo essa forma. É possível a gente pensar nisso dessa forma fora da Então, não sei se vocês lembram as perguntas, eu só queria fazer uma pequena correção que o Paulo falou. Você falou assim, que isso, claro que não acontece aqui, mas em outras instituições, em que é aquele negócio de joga com o aluno e vamos ver no final. Eu tenho certeza que isso também acontece. Isso é delicado. Nós temos até as 11, certo? Bom, eu vou embora cedo. Primeiro, processo. A disciplina é um constante processo. A todo momento em que eu tenho que parar para organizar, para preencher o plano de ensino, é um momento de reflexão. E aí a gente vai anotando ao longo do semestre o que foi mais assertivo, o que deu certo, a inovação que nós criamos, se foi interessante ou não, a gente vai revendo a todo momento. Eu estou numa fase de tentar, talvez, destruir a disciplina inteira. Eu já cheguei ela num momento e eu estou começando a achar que ela está muito carregada, porque a hora passa muito rápido.
fica muita coisa para se fazer. 4 horas, essa disciplina poderia dar em 8 horas sem problema, da forma com que ela está. Então eu acho que eu estou precisando talvez desconstruir a disciplina, construir ela novamente, com uma outra perspectiva. Vou falar da metodologia ativa por último, tá? Feedback da prática. Há um tempo, na verdade desde o meu doutorado, que nós temos trabalhado muito com essa questão da pedagogia do jogo enquanto uma metodologia aplicada. Isso já tem repercutido e está sendo muito utilizada. Tenho ido para muitos locais, exatamente no Brasil, exatamente para defender essa proposta que rompe com o que a Letícia perguntou, porque tudo isso que nós estamos desenvolvendo na teoria e na prática rompe com o status quo no treinamento de esportes, quer seja na iniciação ou na especialização. Então nós estamos atuando de forma, influenciando muito essas mudanças, a ponto de ficar algo interessante, que foi a primeira vez essa semana que eu escutei um ex-aluno meu me mandar uma mensagem dizendo que foi demitido do clube por seguir as minhas ideias. Então isso é algo que começa a se mostrar muito interessante, porque realmente no primeiro momento eles deixam você, quando você está provocando nesse nível, é sinal que o feedback é interessante. Edu, uma das minhas preocupações é exatamente essa discussão epistemológica, mas que, óbvio, se deriva da perspectiva da epistemologia da ciência, da filosofia da ciência, mas eu estou agora, num momento, e até com alguns orientandos, estudando muito a questão de como dessa epistemologia científica a gente pode começar a discutir uma epistemologia pedagógica. Então tem tudo a ver, né? É uma ligação importante, que vai ao encontro do que eu estava respondendo para a Letícia. Ninguém dá aula sem pedagogia, mas muitas vezes você, no processo de formação, você não reflete qual foi a pedagogia qual foi a teoria pedagógica que influenciou o seu processo de formação. Porque como Daniel disse, você dá aula da forma com que você teve aula. Isso é exatamente uma reprodução e é muito comum, principalmente na universidade, porque nós não temos um curso de formação universitário, pedagogia universitária. Os cursos de pós-graduação que deveriam cobrar mais isso não cobram. Cobram um grande pesquisador que publica em todos os locais, mas não sabe dar aula. Só que ele vai chegar e vai ser contratado exatamente para dar aula. E não vai ser no concurso, na prova didática que nós vamos conseguir dizer esse é melhor do que aquele, porque aquele pesquisa mais e esse dá aula melhor. Então, isso é um desafio. Eu não vou me alongar, nós já tentamos resolver esse problema dentro da Unicamp, mas o Consul não aprovou. Nós queríamos que todo professor em estágio probatório fizesse um curso de pedagogia universitária, como algo obrigatório no processo de formação. Mas isso não foi aprovado. Gastamos 1 ano estudando isso, lá no EA2. Poesia. Em momento algum, a perspectiva da poesia é ter uma resposta, ou ela é provocativa, ela é no sentido... Tanto é que eu peço para os alunos escreverem o que eles estão sentindo, como que eles estão fazendo a relação. E aí a gente pede para que quem queira falar, possa falar. E eu não necessariamente coloco o meu posicionamento, só quando eu vejo que não há problema, para não parecer que a minha interpretação é a correta e quem não interpretou da forma com que eu estou interpretando está errado. Então, primeiro, não tem certo ou errado. Quem fez já ganhou o ponto, já tem lá a sua bonificação por estar na aula fazendo essa reflexão. Então, ela é bem provocativa, bem para estimular a sensibilidade, bem para permitir que os alunos percebam que o conteúdo não está só no livro técnico. Como você bem disse, a gente pode utilizar um livro de literatura e mostrar que ali tem conhecimentos interessantes. E por fim, metodologia ativa. Eu tenho, na verdade, eu odeio essa palavra. Por quê? Porque hoje virou técnica. E não dá para ser técnico.
Porque na maioria, 99% das universidades particulares hoje estão obrigando os professores a desenvolver uma metodologia ativa. Só que não estão capacitando o professor no sentido de fazer com que ele entenda o que significa, qual é a diferença, como seria coerente esse desenvolvimento metodológico, e vira, na verdade, uma tecnificação. E aí você aprende a técnica. Por quê? Porque a escola particular quer que rapidamente os alunos tenham aulas que sejam agradáveis. Porque a grande preocupação é o bendito ou desgraçada palavra lúdico, que o aluno tem que ter prazer. Então se o aluno der risada, é igual aula de cursinho. O aluno dá risada, o professor é legal, ele conta piada e o aluno gosta. De novo, associando essa ideia do prazer ou da risada. Vou botar um nezinho de palhaço que estou falando. Eu não podia não falar isso, né? E esse é um problema, porque a perspectiva do jogo é exatamente mostrar que o prazer vem do desafio, da busca pela superação. É o desafio que te dá prazer. É o desafio que faz com que a aula seja agradável. Então, a perspectiva da metodologia ativa é sim um ponto que você destacou importante, a centralidade no aluno. Mas a centralidade no aluno não exclui o papel do professor e a sua mediação. Porque o grande problema, quando isso chegou no Brasil de forma mais forte, na década de 80, principalmente no estado de São Paulo, onde todos os professores da noite para o dia tiveram que virar construtivistas, acabou a educação. E destruíram. Tanto é que se você na pedagogia fala a palavra construtivismo hoje, você é morto. Porque houve todo um problema no sentido de que o professor transferiu para o aluno a responsabilidade pelo aprendizado. Coloquei. Antes eu dava o conteúdo, agora eu dou um problema. Você resolve. O que você resolver está bom. De novo, um outro problema, de um outro conceito muito disseminado, que é a ideia do aprender a aprender. É muito interessante aprender a aprender. Mas aprender a aprender o quê? Em que contexto? Por quê? Então, essa perspectiva da metodologia ativa é algo importante para a gente começar a questionar. Né? Então, não é um problema a metodologia ativa, o problema é a forma. E para fechar, junto com essa metodologia ativa, está aí em moda hoje a tal da gamificação, que é transformar tudo em jogo. Veja um problema que a gente enfrenta. Eu defendo o jogo, eu sei a importância do jogo, eu sei o potencial pedagógico do jogo. Só que hoje, por conta do Google, por conta da empresa Google, por conta dessa forma diferente que muitas vezes as empresas estão desenvolvendo aí a relação de trabalho, se achou por moda gamificar tudo. Tudo é por meio da recompensa, tudo é por meio do jogo, tudo é por meio do desafio, e que acaba sendo extremamente alienante. O CrossFit, para falar algo da minha área, para não ficar falando das empresas, o CrossFit tem sido um problema muito sério. Tem gerado uma gamificação e uma falta de reflexão que eles não percebem que é caminhar para o precipício. Se eles não conseguirem possibilitar que os alunos entendam o que está em jogo, esse jogo vai acabar. Porque o tempo do jogo é o tempo do prazer. Se eles não conseguirem continuar mantendo o prazer, acabou o jogo. O jogo é regido pelo Deus Kairos, não pelo Deus Cronos. Por isso que a perspectiva o jogo traz como consequência o prazer. O fim do jogo não é o prazer. Por isso que o problema da metodologia ativa está quando ela se associa com o prazer. A gente poderia conversar horas sobre isso. Não, eu concordo. Deixa eu pegar o processo. Então, eu acho que o TCC ainda precisa melhorar muito. Então, a gente está aprendendo também, né? Porque a gente precisa juntar três coisas, né? A empresa, o professor e alunos, né? Então, a gente, na disciplina normal, professor e aluno já dá um pouquinho de dificuldade. Aí tem mais o terceiro, que é a empresa, né? Então, como é que nós estamos resolvendo isso? Primeiro, a gente está dando bastante voz para a empresa, né?
uma hora a gente vai ter que equilibrar as coisas. Então para chegar nesse, né, porque a empresa está vendo só do lado prático, só do lado, né, financeiro, só que nós estamos preocupados com a formação, né? Então a gente interfere, né, no grupo aí, né? Mas eu acho que ainda, vendo a apresentação aqui do Alcides, né, a gente precisa talvez caminhar um pouquinho na parte pedagógica, né? Porque o que a gente está fazendo no TCC é um negócio da empresa, né? E a gente, talvez seja uma hora de você pegar e colocar o aluno no ritmo da empresa, mas por que não colocar algumas metodologias pedagógicas, né? Eu acho que é uma coisa que foi importante ter visto lá na palestra do Alcides. Metodologias ativas, né? O Paulo também comentou, né? Eu acho que para o aluno estar no final do curso, então é mais razoável pensar que ele tem que resolver o problema. Ele já recebeu todas as ferramentas, ou teve acesso a todas as ferramentas, né, para resolver o problema. Se ele não está conseguindo usar essas ferramentas, então pode ser que o problema foi durante o curso, por exemplo. Mas realmente, se for está dando uma introdução à engenharia, né? No começo a gente tem que só jogar para o aluno, ele não vai conseguir resolver. Então, por exemplo, na introdução à engenharia eu vou propor a ensinar Arduino para os alunos. Então eu tenho que realmente ensinar coisas bem básicas. Não adianta simplesmente dar o equipamento para ele que ele não vai conseguir resolver. Mas alunos de TCC conseguem buscar soluções e implementar. Feedback dos alunos, pelo menos durante os gates eles se mostram bastante entusiasmados. A postura deles é bastante profissional. A gente vê que o discurso deles já é diferente, né? O aluno já chega com o discurso da indústria. Eu acho isso legal. As empresas, né, tem algumas empresas que comentam, pô, se eu tivesse a oportunidade eu contrataria esse cara. Nós já escutamos isso do professor na reunião. Então, aí nós temos bons feedbacks. Eduardo, você comentou sobre se a gente pudesse fazer um diagnóstico do problema, né? Então, sim e não. O diagnóstico pode ser um bom problema para ele resolver, porque na empresa provavelmente vai acontecer isso. Como a gente tem, a empresa, por exemplo, a AMER já está com a gente já desde o ano passado, então ele já tem um diagnóstico, então agora a gente já consegue atuar pontualmente. As empresas que estão entrando, está acontecendo essa fase de diagnóstico, mas é bom para os alunos também, porque quando eles estão na empresa, eles também têm que buscar, eles têm que saber qual realmente é o problema. Acho que era isso, né? Acho que dá tempo para mais uma rodada. Eu queria só fazer um comentário em cima da resposta de vocês de algumas perguntas. Eu acho que um produto, um processo muito bacana que ocorre aqui na FCA, independentemente de todas essas questões que o Alcides principalmente colocou, e de aquele comentário que eu fiz corrigindo, entre aspas, a pergunta do Paulo Inácio, que esse negócio de dar aula, o semestre tem 4 meses, eu dou 2 meses de aula, depois o aluno desenvolveu o projeto, eu não apareço aqui para dar assistência, depois isso acontece, infelizmente, é um outro caso pontual, mas isso é aquela happens, né? Acontece. Isso é a metodologia ativa. Não
não é metodologia ativa, mas essa percepção e essa discussão de que nós precisamos melhorar, a gente vai fazer isso, a gente está reconsiderando tal coisa, essa admissão e debate de mudanças, eu acho que é uma coisa que acontece bastante aqui, e isso é um valor, isso é que nós temos aqui que eu queria destacar, que é muito bacana. Bom, você tinha uma pergunta, certo? Boa tarde. A primeira pergunta vai para o Jaime, né? Na verdade, um comentário barra pergunta, assim, né? Quando eu fiz meu TCC, eu fiz sobre uma empresa também, né? Só que, diferente das empresas que eu vi aí, a empresa que eu fui estudar era uma empresa de massa falida. E eu queria saber se tem, assim, alguma indicação dentro da metodologia, ou por que escolher empresas que não são massa falidas, por exemplo, né? Porque eu acredito que tenha dificuldades extremas, assim, até de engenharia dentro de empresas de massa falida. Outra questão, eu tinha mais coisa para falar em relação a isso, mas eu só estou lembrando disso daí por enquanto. Se tiver, depois eu falo de novo. E para o Alcides, a questão da poesia, né? Como professor também já passei essa como instrumento de metodologia, assim, né? E é legal porque quanto mais os alunos eles veem a importância daquilo lá, mas não como um resultado, mas como uma forma de fazer uma coisa que é uma quebra dentro do... É como se fosse uma flor no concreto, assim, né? Porque você está numa aula, você tem que se comportar, você tem toda uma regra, mas ali a poesia é uma quebra disso daí, né? E eu acho que a grande coisa para não perder a importância disso daí é não fazer uma interpretação, mas fazer com que eles se sintam importantes com aquilo que eles fizeram, né, de alguma maneira. Nem que for depois um recital, um sarau, uma apresentação, ou mesmo você mesmo pegando, depois lendo a poesia assim, no anonimato, assim, sabe? Que é uma forma muito bacana de fazer os alunos eles terem uma outra visão dentro da escola em si. Já acabei lembrando aqui, assim, que é sobre a questão da competitividade. Se nessa parceria da universidade com algumas empresas não estaria beneficiando de uma certa forma, assim, de um lado e não de outro, né? Eu queria que você comentasse um pouco disso daí. E uma terceira coisa que eu lembrei é que na Argentina, né, tinha que na Argentina tinha uma questão que as universidades elas faziam trabalhos em cooperativas, né, em massas falidas, e elas faziam esse esquema de levar o conhecimento da universidade para essas cooperativas, e eles traziam pessoas das cooperativas para ir aprender na universidade, né, como se fosse uma mão de via dupla, né? Não sei se tem isso dentro da metodologia de tentar formar pessoas dentro dessas empresas, dessas indústrias, junto aos grupos da universidade, por exemplo. Era isso. Qual é o teu nome? Cícero. Ah, você é o Cícero? Sou eu, prazer, satisfação. Já vou. Outra pergunta? Pergunta para o Jaime. Eu queria saber se quando os alunos chegam no TCC, o conhecimento teórico e prático que eles têm aqui na faculdade, no seu ver, se isso já é o suficiente e já chega maduro a ponto de saber solucionar o problema de uma empresa, não sei se é de grande ou pequeno porte, mas... Como isso é um encontro interdisciplinar, tenho duas perguntas. O que é empresa de massa falida? O que é CrossFit? E você falou uma coisa que eu agora não lembro também, não fica nessas aí. A brincadeira lá do Cícero, prazer, é porque o Cícero propôs, nós vamos ter em maio uma QI, onde nós vamos trazer exatamente atores de fora, de práticas não formais de ensino, num ambiente que é certamente técnica por aí. Mas para responder antecipadamente a pergunta, que é de outra área e não a dos dois, na administração tem agora um formato de TCC que é exatamente na direção que você fala que é um TCC onde um dos seis é comunitário, exatamente buscando esse tipo de atuação.
massa falida que você fala, não é aquela empresa que acabou e você está vendendo os ativos, é isso? Nossa falida é, a empresa decretou falência, mas ela ainda está operando. Ela está em expropriação, está expropriando o patrimônio, mas ela ainda está em funcionamento, né? Ela está num limbo judicial, por assim dizer, né? Aí você está se desfazendo dos ativos dela, por exemplo. Isso, mas ela ainda tem interesse em manter-se funcionando, mesmo estando numa situação de decreto de falência. A gente não teve nenhuma proposta nesse sentido, mas a gente pode ajudar. Por exemplo, ele pode entrar numa outra área de atuação, não sei se, por exemplo, né, poderia alugar os equipamentos, né? Eu acho que tem mecanismos se você tem equipamento e você disponibiliza ele para outras empresas usarem, né? Você poderia disponibilizar o equipamento que ela tem para produzir outras peças, ou fazer terceirizar alguma produção. Imagina alguma coisa nesse sentido. Com relação a trabalhos por exemplo, cooperativas, né? Eu acho que seria interessante, por exemplo, se a cooperativa quer desenvolver um método para fazer um certo produto, né? Eu acho que é interessante, desde que o pessoal, né, se propõe a vir conversar com a gente, eu acho que dá para adaptar sem problemas nenhum. Né? Outros alunos já colocaram esse tema, por exemplo, ONGs também. A gente poderíamos também ajudar ONGs a desenvolver equipamentos, melhorar o processo, desde que voltado para processo de engenharia, legal, a gente consegue atender. Saindo um pouco, né, de engenharia, talvez as nossas entregas não fossem tão relevantes. Essa é uma preocupação. Mas o Peter comentou, né, acho que o pessoal da administração está indo para esse formato também. Então pode ser uma opção, né, de solucionar o problema de cooperativas ou ONGs, que não sejam só de engenharia, mas parte administrativa, financeiro, marketing, conseguir mais recursos, né? Então, acho que a administração também pode, talvez, até com mais propriedade, ajudar nesse sentido. Mas, tinha mais uma pergunta? Era sobre a competitividade. Já foi isso, competitividade, boa. Então, nós começamos com 3 porque nós queríamos testar o método, né, e ver se isso funcionaria. Nós estamos aumentando aos poucos isso aí, mas a ideia é realmente abrir para todo mundo. Tá? Então, todas as empresas que têm interesse em desenvolver o TCC com a gente abrir para todas elas, e aí os alunos vão ter uma gama muito maior de opções. Aí eu acho que se torna mais democrático, né? mais claro, mais transparente, no sentido de que todo mundo tem a oportunidade, mas depende do aluno conseguir, ou do aluno se identificar com o problema. Aí a gente vai ter como juntar esses 3 aí atores, né? Os 3 players, né? A indústria, o professor e o aluno. Tem que juntar esses 3 aí. Vai ter muito mais indústria, talvez, muito mais indústria, muito mais professores, e vai faltar aluno, talvez. Mas enfim, a ideia é deixar, uma solução seria deixar aberto. Aí eu acho que deixa todo mundo, né, com direito, com a oportunidade de participar. Acho que era isso, né? E a dúvida do seu nome, Vitor, se o aluno está preparado para resolver o TCC, com certeza sim, está preparado. Tá? Então, pode chegar no TCC e você realmente vai estar preparado para resolver o problema. Tá? Então, claro, alguns ajustes do curso a gente identifica e a gente pode corrigir, mas alunos que conseguiram levar o curso de uma forma, né, bem regrada, conseguiram aproveitar o curso, tem uma ótima capacidade muito boa para resolver os problemas.
pode ir confiante que consegue. Lembrei, Arduino. É interdisciplinar. Isso, Arduino é uma plataforma. Basicamente o que o pessoal queria fazer o grupo de arquitetos, eles queriam ter a possibilidade de fazer protótipos de uma forma rápida sem ter que estudar muito eletrônico. Então o grupo começou na Itália, acho que em 2006, 2007. Então ele tem um microprocessador que consegue receber e enviar sinais, né, de sensores e atuadores. Se você tem o sensor, você consegue identificar o ambiente, e atuador, você consegue mover as coisas, né, atuar nas coisas. Então, com isso, você resolve uma grande parte de máquinas, né, de protótipos, pelo menos, você consegue resolver com Arduino. Você programa o Arduino de uma forma muito fácil. Para a introdução de engenharia, eu estou começando isso com os alunos, e a programação, você pode agora fazer a entrada através de uma programação de Scratch. Né? Scratch é o programa distribuído pelo pessoal do MIT para incentivar crianças, né, do ensino fundamental a começar a fazer programação. Então, você pode programar o Arduino por Scratch. Né? Então, programação não é mais do Tem relação com o Logo? O Scratch? O Logo? É também uma linguagem. Não saberia explicar muito, mas o Scratch é basicamente você programar através de blocos. O pessoal tem, alguns alunos, inclusive, já tiveram contato com o Scratch no ensino médio fundamental. Então, o Arduino é um controlador que consegue, de forma bem simples, receber sinais de sensores e fazer atuações. A questão da poesia. Um ponto importante que eu foi em cima da fala do Eduardo. E tem que tomar um cuidado, porque poesia é pura sensibilidade. Então, a perspectiva de trazer essa poesia para a aula não é, em hipótese alguma, cobrar uma interpretação e um caminho, mas sim provocar sensibilizar o aluno para que ele perceba que existem outras linguagens que respondem àquilo que nós estamos discutindo. Como se ele, o desafio é: olhe essa tela e tente encontrar a nossa disciplina. Olhe essa poesia e tente encontrar aquilo que nós discutimos. Num primeiro momento, talvez ele enxergue algumas coisas. Se ele voltar àquilo, ele vai enxergar outras. À medida em que o conhecimento avança, sua sensibilidade sendo livre, você enxerga, você contempla melhor o objeto de investigação. Então a poesia vem exatamente para quebrar essa lógica. O camarada veio para a faculdade, eu até brinco, chega um determinado momento que está lá na quarta, quinta poesia, eu falo: se vocês não souberem nada sobre o jogo, pelo menos ler poesia vocês vão ler aqui em disciplina. Então também propositadamente uma possibilidade de mostrar que existem diferentes formas de a gente provocar essa desestabilização, porque é exatamente por meio de desestabilizar que vai levá-lo a um novo patamar de conhecimento, que é voltar ao equilíbrio, ou seja, voltar a ter aí uma certa segurança sobre os conceitos que ele foi ao longo da disciplina sendo questionado. Então, é nesse sentido. E CrossFit é uma ressignificação do cross promenade. O CrossFit é uma ginástica de desafio. Então, por que eu falei do cross promenade? Porque é uma ginástica militar da época em que os militares eram preparados em meio à natureza e você era enfrentar o desafio que a natureza te colocava. Então você não levantava nenhum equipamento, você não tinha nenhum equipamento, você tinha que enfrentar a natureza. Então o CrossFit é meio que entre aspas, um desafio planejado. Então
você ter alguma... Eu não sou o maior especialista porque eu nunca fiz aula em CrossFit. Mas aqueles... Você já deve ter visto alguma coisa de pessoas levantando aqueles pneus de trator, ficar virando o pneu de trator, por virar, pegar aquelas cordas de marinheiro, aquelas cordas grandes, ficar fazendo movimentos ondulatórios com essas cordas. Esses são alguns exemplos característicos do CrossFit, mas o CrossFit basicamente é uma ginástica de desafio. Você é desafiado a se superar. E esse é o grande problema, porque isso é o jogo, né? Você, ao ser desafiado, você vai para além do seu limite. E aí a questão da lesão é algo muito fácil. Porém, por outro lado, o prazer de você ser desafiado te leva a um condicionamento muito mais rápido. E fica algo viciante, porque você se vicia pela adrenalina da atividade física. É a questão do prazer. Chega uma hora que esse prazer acaba. Se o professor não conseguir conscientizar o motivo da pessoa estar ali no CrossFit, se foi somente aquele desafio, vai acabar. Vai ser uma moda. Igual na sua época se tinha ginástica aeróbica, lembra? Na minha época tinha método Cooper. Que morreu recentemente. Destiny Cooper. Qual que era a sua marca em 12 minutos? Mas é o problema da minha área, são exatamente esses modismos. Não existe nem mais ginástica aeróbica, né? Não se fala nem mais aeróbica. Hoje a discussão é aeróbica. Para além de outras modas que passaram, a aerofunk, a aeroaxé, coisa de academia, esse mundo fitness. Mais perguntas? Se aproxima a hora mágica de Cinderela do Alcides, tem que pegar o fretado. Eu também normalmente é que hoje eu tive que indicar. Não se esqueçam de entregar os resumos, né? As anotações. Pode ser escrito na forma de coisa escrita. E pode ser escrito pode de qualquer jeito. Quer dizer, não, pode ser escrito de qualquer jeito. Jaime Alcides, muito obrigado, hoje foi ótimo. Isso eu acho que é uma mensagem. Nós podemos discutir sim, questionar sim o tempo todo o que nós estamos aprendendo, como estamos sendo. Isso que é bacana aqui. Valeu, obrigado.